Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, meus amados. Neste momento eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e cumprimentar a mesa diretora na pessoa do pastor, o nosso primeiro vice-presidente, pastor Manuel Arthur de Mello. É um prazer, uma alegria poder estar mais uma vez aqui nesta regional da Nova Inglaterra e louvando a Deus pela nossa confradeb, pela nossa convenção no nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus e eu quero também agradecer ao pastor Salmão pela sua gentileza e bondade de ter me escolhido em ser um dos participantes desta escola bíblica, sabendo eu que não tenho essa capacidade toda e que temos muitos nobres pregadores, exímios ensinadores, e ao mesmo tempo agradecer ao pastor Jade Dutra, amigo de muito tempo, de coração, por ter cedido esta oportunidade. Hoje era o espaço, na verdade, o horário dele, e ontem, lamentavelmente, fiz tudo o que pude para chegar exatamente no horário, para honrar o compromisso de que o nosso companheiro havia, na verdade, nos escalado, irmãos. Eu me esforcei, e Deus sabe, da maior maneira possível, para estar aqui no horário e participar do culto com os irmãos. Ao chegar do Brasil, atrasou um pouco, a culpa foi simplesmente minha, não quero culpar ninguém. Era aniversário da minha filhinha, completando 4 anos de idade, eu tive de ir na escola dela também, para cantar parabéns com ela e com as crianças, com as suas amiguinhas. E depois dirigi-me para cá, rever minha esposa depois de 16 dias, e minha mãe e minha irmã veio do Brasil. Eu quero pedir perdão aos irmãos por não ter chegado no horário de estar aqui. Seria muito mais fácil para outra pessoa dizer: olha, pastor, eu não vou poder ir, e de não vir, seria até mais o óbvio e também o justificável. Mas vim, e glória a Deus por estar aqui no nome do Senhor Jesus. Meus amados, o tema que me coube nesta escola bíblica foi batismo com o Espírito Santo. E eu quero ler o texto áureo do batismo com o Espírito Santo, que todos nós conhecemos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 1 ao 4. Só pegar até o versículo 4, que na verdade muitos irmãos aqui conhecem de cor e salteado, como diz lá no Brasil, né? Atos capítulo 2, não custa nada de nós, mais uma vez, já que é uma escola bíblica, nós vamos estar manuseando a palavra de Deus. É evidente que a forma que iríamos pregar ontem, por ser um culto público, vai ser mais meditativa, mais para a gente refletir, melhor dizendo, obrigado, no assunto que estaremos abordando aqui, meditando. Diz a Bíblia no capítulo 2 de Atos, versículos de número 1 a 4, diz assim a Bíblia: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, meus amados? Todos nós sabemos, irmãos, todos nós temos em mente, e precisamos lembrar isso de novo, que o sucesso da igreja, o sucesso da nossa vida cristã, o êxito de que nós podemos ter no ministério, sem dúvida nenhuma está através do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo que temos a capacidade, a graça, a inspiração e a unção para continuar a obra de Deus. Sem dúvida que não é os bens materiais, não é, irmãos, sem dúvida, o que nós podemos ter como números e etc., mas sim sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, podemos dizer que é o combustível da igreja, é a força que faz viver. Portanto, devemos estar em mente que não só no dia do batismo com o Espírito Santo, mas todos os dias da nossa vida, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque às vezes, irmãos, nós temos a ideia que depois que fomos batizados com o Espírito Santo, nós não precisamos mais de sermos cheios do Espírito Santo. E eu queria meditar um pouco com vocês que nem sempre quem já foi batizado com o Espírito Santo continua cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, e todos nós sabemos que somos pentecostais, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas.
Nós temos isso como doutrina, como princípio desta doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo. Mas também nós sabemos que nem sempre alguém que fala línguas estranhas está cheio do Espírito Santo. E eu queria deixar isso em mente porque nós temos uma ideia de que porque um irmão pula, porque o irmão bate palma, porque o irmão fala muita língua e manifesta algumas evidências plausíveis aos nossos olhos, essa pessoa parece que está cheia do Espírito Santo. E eu quero destacar isso aqui. Nem sempre isso acontece. Eu não estou dizendo que se você tem essas manifestações, não está cheio do Espírito Santo. Me entenda, por favor. E nós temos isso foi no decorrer da história da igreja, principalmente as igrejas neopentecostais, está agora com a ideia de que o barulho é o sinal de ser uma igreja pentecostal. Aí tem som, tem instrumento, tem bate-palma, tem gritaria e tem uma série de coisas. E você começa a observar, e quando você pergunta, você é uma igreja pentecostal? Somos. E aí a primeira ênfase que eles dão é porque nós batemos palma, nós pulamos, nós estamos aqui. E aí as pessoas começam a entender que ser cheio do Espírito Santo é aquela que tem muito barulho, e nem todo barulho é poder de Deus. E eu queria nessa introdução pensarmos nisso no nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados, nós sabemos que depois da salvação, a maior gloriosa bênção, a divina que vem depois da salvação é o batismo com o Espírito Santo. Cada crente precisa receber essa maravilhosa experiência. Jesus deixou claro que o batismo com o Espírito Santo era essencial para os discípulos e para aqueles que deveriam dar continuidade à igreja aqui na terra. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui, que parece não própria. Você é batizado com o Espírito Santo? Todos aqui são batizados com o Espírito Santo? Pastor, nós estamos aqui ministrando para pastores, para missionárias, para pastora. Nós estamos ministrando aqui, o senhor está ministrando aqui para pessoas que já foram chamadas para o ministério. Não tem nenhum novo convertido aqui. Não tem nenhuma pessoa aqui, mas essa pergunta não é impertinente, irmãos, é pertinente. Porque tem igrejas por aí, e até da denominação Assembleia de Deus, que hoje já consagra obreiros para o ministério que não é batizado com o Espírito Santo. E alguns anos atrás, que me faça lembrar e que me ajude o teólogo aqui, doutor, pastor Jader, isso era uma heresia para nós. Era inadmissível uma igreja, eu estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando da igreja pentecostal, de aceitar no quadro do ministério uma pessoa para o diaconato que não fossem batizados com o Espírito Santo. E hoje, parece-me que algumas igrejas têm pastores, presbíteros e diáconos, se fala, que são consagrados e não são batizados com o Espírito Santo. A minha pergunta é, você é batizado com o Espírito Santo? Eu não ouvi vocês responderem. Amém? Todos são aqui batizados com o Espírito Santo? Amém, glória a Deus. A segunda pergunta é, você é cheio do Espírito Santo? Porque batizado, nós fomos no dia que recebemos o poder do alto e que recebemos o dom de língua, se não de variedade, mas a prova inicial de que nós recebemos este poder e nós falamos em línguas. Amém? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas a minha pergunta para você, e você? É cheio do Espírito Santo? Continua cheio do Espírito Santo? Exerce essa plenitude desse enchimento do Espírito Santo sobre a sua vida? Sobre o seu ministério? É bom lembrarmos isso aí, irmãos. E eu quero afirmar uma coisa para você, que eu tomei esta conclusão, nesta palestra rápido, de que esta é a mensagem mais importante para a igreja, o batismo com o Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo. Pastor, o senhor está mudando? Não, a maior mensagem para o pecador é o arrependimento, é a salvação. Mas para nós, igreja, para nós, pastores pentecostais, a maior mensagem e a mensagem mais necessária é o enchimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você já viu quando Jesus estava terminando, na verdade, os seus últimos dias aqui na terra, depois da ressurreição? Você viu qual foi a tônica, qual foi a mensagem que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos? Depois da sua ressurreição, depois do encontro no cenáculo, qual foi a instrução que ficou como tônica maior para os discípulos do Senhor Jesus?
Você lembra do capítulo 24, versículo 49 de Lucas? Você quer ler comigo? Ou quer lembrar? Lucas 24 e 49, você lembra que Jesus já estava partindo para ir ao Pai e receber a glória e estar com o Pai como ainda hoje está? E ele dá uma palavra para os seus discípulos, ele faz isso como menção e é como uma ordem. E eu queria que os irmãos já leram, você já leu isso, já pregou sobre isso, mas eu queria que você prestasse atenção nessa palavra aqui. Jesus diz no capítulo 24 e versículo 49, ele diz assim em Mateus: eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aí ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê, irmãos? De poder. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não comece, não vá evangelizar, não vá pregar, não vá fazer nada na minha obra ou no meu reino, enquanto a promessa não vier do Pai sobre vocês. Ou seja, não comece a fazer o trabalho na obra que eu vos chamei, sem antes ser revestido de poder e de autoridade para fazer esta obra. Irmãos, Jesus deu ênfase a isso, mostrando aos seus discípulos que isso era parte fundamental, era parte importantíssima. Eles não poderiam começar a obra sem ser cheio do Espírito Santo. Era uma ordem. Você já notou, irmãos, que nós hoje nos acostumamos, entre aspas, de fazermos a obra de Deus depois de um certo tempo, de uma certa experiência, de um certo momento no nosso ministério? Nós pregamos, às vezes, eu digo nós, eu vou dizer eu prego, né, para não julgar os irmãos, mas alguns pregam literalmente já por técnica, por ter uma boa oratória, por ter uma capacidade teológica, porque já conhece alguns princípios fundamentais da doutrina bíblica, e nós nos acostumamos com isso. Mas muitas das vezes nós pregamos seco, sem nenhuma presença do Espírito Santo. Só que Deus é tão misericordioso que a palavra de Deus tem poder e a autoridade máxima, Ele ajuda para que não volte vazia. Mas a verdade é que nós estamos vazios da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu estou dizendo nós, irmão, necessariamente não é você aqui. Talvez eu estou falando para um auditório aqui que é cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de modo geral, do modo da igreja hoje vivente. Nós precisamos, irmãos, entender isso, essa realidade. E os discípulos não ousou em sair às ruas, em falar do amor de Jesus e da pessoa de Jesus, sem antes receber a promessa do Pai, que era o revestimento de poder sobre as suas vidas. Todos nós aqui já foi um dia novo convertido. E eu tenho algumas experiências que devem ser diferentes da sua experiência como novo convertido. Você nota de que eu me lembro que às vezes, quando me davam a oportunidade, eu dizia que eu ia pregar ou dar uma saudação, dar uma saudação no culto de jovem, eu me lembro, irmãos, que eu, pelo menos particularmente, passava o dia todo jejuando e orando e ainda ia com os pés tremendo, nervoso, com medo de como encarar o auditório para falar do amor de Deus. Agora, eu também me lembro de que a graça e a manifestação do Espírito de Deus era maravilhosa quando nós nos colocarmos à disposição de buscar e a dependência do Espírito Santo de Deus. É assim que nós fazemos hoje. É assim que nós temos, ou nós já pregamos assim com tanta naturalidade como se fôssemos exímios pregadores. Eu me lembro de uma palavra, e permita-me citar o nosso presidente, pastor Joel Freire da Costa, ele ministrando, entre muitos assuntos que ele estava ministrando nas nossas escolas bíblicas que passamos, ele disse o seguinte, irmãos, que ele tinha uma preocupação de que alguns pastores e alguns ministros, e dele mesmo, de só pegar na Bíblia quando fosse ministrar a palavra, de meditar na Bíblia, e não alimentar-se, e não comer a Bíblia. E sabe que nós temos a impressão, irmão, de que parece que nós só buscamos este poder, esta autoridade, esta unção. Quando buscamos, ou quando alguém busca, é quando você vai pregar, e você ora, você às vezes jejua, e às vezes nem ora, nem jejua, porque nós temos uma gamada de informações e disponíveis para nós pesquisarmos, para poder ministrarmos aqui. E eu não estou falando nada novo aqui, nós estamos só meditando na palavra de Deus. Eu estou dizendo e vou repetir, os irmãos são exímios pregadores. E a minha pergunta é, irmãos,
O que fez aqueles discípulos esperarem 10 dias? Se eles já foram instruídos aos pés do homem mais, do homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, o mais nobre, o maior ensinador, o maior pregador. Se foi o maior professor teológico, foi o Senhor Jesus, ele ensinou 3 anos e 6 meses aos seus discípulos. O que é que fazia estes homens, depois de tanto conhecimento teórico e conhecimento prático, porque eles não só aprenderam na teoria, mas eles aprenderam na prática, porque Jesus ensinou teoricamente e mandou eles irem, não mandaram, você lembra que Jesus mandou 2 a 2 irem, reunir um grupo de 70, e eles foram e fizeram proezas, fizeram maravilhas. Os discípulos foram com tanta autoridade que eles chegaram empolgados. Eles chegaram, irmãos, de uma forma tão maravilhosa, que eles chegaram e nem deixaram o Senhor Jesus falar assim: mestre, o negócio aqui está ao máximo. Que foi? Não, olha, os cegos vêm no teu nome, os aleijados andam no teu nome. Você já curou algum cego? Algum aleijado já andou no seu ministério? Os discípulos andaram. E pasmem os irmãos, Judas orou por um endemoniado, e o endemoniado foi embora. Judas Iscariote fazia parte dos discípulos ou dos apóstolos daquela época, que orou e cegos viram. E eles chegaram empolgados com aquilo ali, e cheio de tanta autoestima, e começaram a falar para o Senhor Jesus. Jesus parece que joga um balde com água fria neles, e parece que se fosse algum pastor mais experiente, dizia: esse pastor está frio, rapaz. Esse pastor parece que perdeu a inspiração de Deus. Eu acho que ele agora não é mais aquele pastor pentecostal. Jesus disse: peraí, só um minutinho. Mas o senhor não está entendendo. O aleijado andou. Eu disse somente Jesus, em nome de Jesus ele andou. O senhor não está entendendo. Tinha um demoniado, uma casta de demônios. Sai. E saiu. O negócio está brabo aqui. Eu estou cheio, Jesus. Eu disse: não alegrai-vos por isso. Se empolgar por isso. Isso não é nada. Era isso que Jesus queria dizer. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso é somente a confirmação da palavra. Eu levei vocês para praticar um pouquinho daquilo que eu ensinei estes anos. Então, irmãos, o que fez esses homens esperarem 10 dias para ser cheio do Espírito Santo? Eles aprenderam quase tudo, ou aprenderam tudo. Ninguém que se formou numa escola, que o maior professor, sem dúvida, o maior mestre, ensinou como o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora, meus amados, eles esperaram 10 dias, e veio do céu, a Bíblia diz, um som veemente, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E eles diz assim o texto que nós lemos, que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles, e o texto dá ênfase dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Note aqui, destacando só para sua lembrança, de que as línguas estranhas faladas não era fruto de uma imaginação, não era fruto de uma inteligência humana, não era fruto, irmãos, de uma coisa que eu decorei, não era fruto de um sentimento emocional, mas a Bíblia deixa clara que foi concedida de uma forma sobrenatural, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Hoje em dia, irmão, nós estamos vendo que as igrejas neopentecostais e igrejas heréticas estão falando línguas estranhas. E os carismáticos, que há um nó na cabeça de alguns crentes evangélicos, dizendo: rapaz, o negócio ali está bom, Deus está renovando a igreja católica, aleluia e glória a Deus. Você ouviu isso? E tem pastores que engolem o gato com lebre, pastor Jader. Não, rapaz, o negócio está bom, Deus está fazendo uma grande obra. Ah, é? Os católicos estão sendo renovados, porque eu vi e me arrepiei quando um católico carismático falou línguas estranhas. Puxa vida, irmão, que fantástico. E está trazendo confusão em muitas cabeças. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles adoraram mais Maria, deram mais ênfase ao terço, deu mais ênfase ao purgatório, e aí adorou mais as imagens de escultura.
esse é um outro espírito, menos o Espírito Santo que a Bíblia diz, que nós adoramos, que nós temos, que nós conhecemos. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Tem muitas igrejas aí que estão falando línguas estranhas e que não é as línguas dos anjos, não é as línguas concedidas pelo Espírito Santo. E nós precisamos entender isso no nome do Senhor Jesus, para que a gente tenha isso fixado na nossa mente como convicção na nossa alma. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu estou dando aqui uma pinceladazinha para você abrir os seus olhos. A nossa pergunta é: você é batizado com o Espírito Santo? Todos disseram que é. E a minha pergunta vai continuar até terminarmos essa palestra. Rapidamente, essa não é um estudo, não é uma pregação. Na verdade, nós estamos dialogando aqui. Você no dia a dia é cheio do Espírito Santo? Você tem uma vida cheia do Espírito Santo? O seu ministério é cheio do Espírito Santo? O trabalho que você exerce, por favor, irmãos, não confunda ser cheio do Espírito Santo, porque nós dizemos assim: você é cheio do Espírito Santo, já vem na nossa mente, é um cara que dá aviãozinho. Cheio do Espírito Santo é um cara que pula e faz reteté. A ideia automaticamente dos pentecostais é essa. E eu vou mostrar para você que teve pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não foram batizadas com o Espírito Santo. Peraí, pastor, isso é heresia, rapaz. Nós vamos ver isso na Bíblia hoje. E eu não quero discutir aqui o mérito da questão teológica. Eu vim aqui para, na verdade, despertar você e me despertar. Para que, pelo amor de Deus, não se conforme com este ministério que você tem. Não se conforme com a sua vida ministerial. Não se conforme com a sua vida como obreiro. Deus tem mais para você. Foi isso que nós pregamos, e nós pregamos a vida inteira para os nossos jovens. Deus tem coisas mais novas cada dia para a sua vida. Não se conforme com aquilo que Deus lhe deu aqui na América. Deus tem muito mais para mim e para você. O que Ele quer de mim e de você é que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo nós sabemos que é um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo nós sabemos, irmãos, que é o falar em novas línguas, há línguas estranhas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? O que significa essa expressão, ser cheio do Espírito Santo? E eu queria rapidamente pensar sobre isso. Em primeiro lugar, irmãos, ser cheio do Espírito Santo diz respeito ao estado inerente ao crente, é uma qualidade inerente com um padrão de espiritualidade, refletindo com consequência o fruto do Espírito Santo. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é uma qualidade dentro daquela pessoa. E essa pessoa tem como um padrão de espiritualidade, não é o falar a língua, não é o pular, não é o gritar, é o fruto do Espírito evidenciando-se em cada momento e ação da minha e da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu não consigo entender uma pessoa cheia do Espírito Santo, que faz aviãozinho, e eu estou falando isso aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, eu sou pentecostal. Eu não estou criticando aqui se alguém faz aviãozinho não, pelo amor de Deus. Eu nasci numa igreja que as pessoas sapateavam, dançavam no Espírito, quando não tinha essas danças hoje, que hoje agora tem a dança da melodia, de um cântico ou de uma música. Eu sou do tempo, irmãos, que conheci e aprovo isso e concordo com isso, porque eu não posso dar limite ao Espírito de Deus. Ele faz como quer, na hora que quer. Nós temos de dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, porque nós temos uma certa experiência, não eu, os demais pastores são mais velhos do que eu, sou o mais menino aqui, ou o menino aqui dessa turma, que nós não podemos negar nossas origens pentecostais. Não, cala a boca, menino, não. É necessário os meninos na igreja. Eu me lembro que numa convenção do estado de Alagoas, há muitos anos atrás, o pastor Eurico, memoriável pastor Eurico, foi para foi para Alagoas, na convenção geral, e tinha o pastor que já dorme no Senhor, o pastor José Rodrigues, que era o presidente do estado de Sergipe. Estava aqueles pastorizados, tudo reunido lá, sentado para ouvir, e nós estávamos na escola bíblica, todo mundo ouvindo a palavra de Deus. E foi a oportunidade de que naquele dia o poder de Deus se manifestou. Teve gente que pulou, outro deu aviãozinho, foi aquele barulho santo. E de repente foi a vez do pastor José Rodrigues, presidente da convenção do estado de Sergipe, pregar. Ele pregou, ensinou a palavra, e ele meteu a lapada. A lapada é um termo nordestino.
Esses meninos que ficam gritando aí, pulando, não deixando nem a gente falar direito, e pá, 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 pá. E de vez em quando eu notava que ele orava para o pastor Eurico, porque o pastor Eurico era referência, primeiro no Nordeste, era considerado um apóstolo. Quando ele chegava, todos os pastores presidentes tinham um respeito e uma admiração com o pastor Eurico. Era difícil uma escola bíblica, pelo menos eu estou falando a nível do Nordeste, não estou dizendo do Sudeste, que eu não conhecia naquele tempo, dele não estar presente. E ele falou tal, e quando ele sentou, aí ele queria o apoio e o aval do pastor Eurico. Eu sei que eles conversaram lá, e depois eu ouvi que tinha um pastor amigo meu sentado do lado, e disse, não é isso, pastor Eurico? Disse, meus irmãos, ele fazia aquele sotaque gringo, né? Ele disse, pastor José, sem menino na igreja ou numa casa não tem alegria. Deixa os meninos pular, pastor. Deixa eles gritarem. Você e eu estamos velhos aqui. E a alegria nossa é os meninos. Pronto, calou a boca do pastor. E resolveu. Irmão, não precisamos ter menino na igreja. Precisamos ter pessoas que renovadas. Se você não dá mais glória a Deus nem pula, também um excesso de peso não dá mais. Senão você quebra a coluna. Mas não vamos impedir a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na igreja, irmão. Porque nós éramos assim também, pelo amor de Deus. Eu estou abrindo esse parênteses aqui para mostrar para os irmãos que nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo de Deus na nossa igreja e orientar os novos convertidos, aqueles que são cheios do Espírito Santo, a ter uma direção dentro da palavra de Deus, sem negar a nossa identidade pentecostal. Agora, nem sempre isso significa ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo é um estado dentro da pessoa, não é uma coisa só externa. Em segundo lugar, irmãos, fala de uma operação contínua, constante do Espírito Santo na vida do crente, renovando a cada dia ou cada instante. Daí a exortação do apóstolo lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Já notou, irmãos? Eu não sei se passa essa ideia para vocês. Já notou que parece que a pessoa só é cheia do Espírito Santo dentro da igreja? Quando tem aquele culto pentecostal, você fala a língua, fala sapateia. E quando termina o culto, você vai para fora da igreja, ou lá no meio da rua, ou lá na escola e no trabalho. Parece que a gente não tem a ideia de que nós podemos continuar sendo cheios do Espírito Santo? Ou você não teve essa impressão ainda? Que parece que a ideia do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, é um momento, é um instante, e não um ato contínuo. E ser cheio do Espírito Santo não é um momento, é uma operação contínua, de que ela estar comigo na igreja, seja o poder de Deus caindo ou não, e no meio da rua, eu preciso continuar sendo cheio do Espírito Santo. Se você concorda, pelo amor de Deus, dê glória a Deus ou diga amém. Amém. Porque nós estamos no culto pentecostal ainda aqui ou não? Amém. Difícil o pastor dar glória a Deus, né, rapaz? É assim mesmo. É porque o pregador não presta. Você entendeu isso aqui, irmãos? Então a nossa ideia, portanto, nesse caso, ser cheio do Espírito Santo implica uma renovação constante que precisa ser buscada todos os dias na nossa vida. Então eu sou cheio hoje, sou cheio amanhã, sou cheio depois. Eu não sou cheio hoje e continuo cheio toda a vida cristã. Ou é assim? Eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo hoje, sim. E sou sempre batizado com o Espírito Santo, amém? Porque eu não vou ser batizado de novo. Eu posso ser renovado, mas batizado é uma só vez. Mas eu sou cheio hoje, e porque eu fui cheio hoje, eu sou cheio até terminar o meu ministério? É isso? Eu quero que você, eu estou mexendo com o seu pensamento para você entender isso aqui. Eu sou cheio hoje, irmãos. E eu tenho que continuar sendo cheio amanhã. E para eu ser cheio amanhã, eu tenho que buscar esse enchimento. Você diz amém por isso? Amém. Agora, pastor, em terceiro lugar, ser cheio do Espírito Santo fala de uma unção especial que cada crente pode receber em um dado momento, também específico, para realizar uma obra ou algo extraordinário, como milagres e operação de maravilhas, ou para repreender as forças satânicas de Satanás. Então também, se é ser cheio do Espírito Santo, eu posso, em dado momento especial, de uma forma sobrenatural, senão, irmão, daqui a pouco a gente vai estar fazendo ser curandeiro, onde passar a mão o negócio está acontecendo. E não é assim. Porque não é meu, não é seu, não é nosso, é de Deus. Ele dá quem quer, na hora que quer, no momento que quer. Então, ser cheio do Espírito Santo fala de uma unção especial.
que o crente pode receber, ou um pastor pode receber em um dado momento, também especial, para a realização de algo extraordinário, tal como milagre, autoridade para repreender as forças satânicas e etc. E também de uma forma que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor, promovendo edificação e crescimento para o reino de Deus, no nome do Senhor Jesus. Em nenhum momento eu sou cheio do Espírito Santo para provar que eu sou mais espiritual do que o fulano de tal. Em nenhum momento eu sou cheio do Espírito Santo para mostrar que eu tenho uma autoridade superior. Não, irmãos. Nenhum de nós somos nada. Qualquer um, todos vocês aqui, sem dúvida, podem ter mais conhecimento do que eu. Podem ter mais capacidade teológica do que eu. Podem ser os mestres em teologias ou PhDs em teologia do que qualquer um de nós. Então nós não podemos discutir. Mas a autoridade de Deus não é para dizer, esse tem mais autoridade, aquele tem menos autoridade. Não se trata disso. Trata-se para edificação da igreja e ganharmos alma no nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então todos foram cheios do Espírito Santo. Então precisamos buscar, irmãos, o enchimento do Espírito Santo. Agora deixe-me sair dessa introdução, dessa meditação rápida para irmos em primeiro lugar. Irmãos, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Em tese nós definimos aqui o que é ser cheio do Espírito Santo. Estamos dizendo aqui aos irmãos, e eu vou repetir, permita-me repetir, que nem todas as pessoas que falam línguas estranhas, elas são cheias do Espírito Santo. Nem todas as pessoas. E eu não estou dizendo que quem fala línguas estranhas ou recebe aquela autoridade e dá aviãozinho, faz aquilo que eu acabei de falar, não são cheios do Espírito Santo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nem todos. E você observa que nem todos, porque não dão glória a Deus, porque não pulam, porque não repreende com a voz mais grave, ou uma voz mais aguda, ou mais alta, ou menos alta, porque a nossa tendência para expulsar um demônio é gritar já, e não é assim que eu faço isso, irmão. Ou você vai orar para o enfermo, você já notou que quando você vai orar pelo enfermo, essa oração, Jesus, cura esse enfermo, a gente tem a ideia para nós mesmo que a gente está seco, né? Que Deus não está ouvindo, a nossa oração é, Jesus, caça! E aí, ó, rapaz, o negócio foi bom, porque eu senti o negócio aqui, fogo puro, e já saiu a enfermidade. Ou não é essa a noção, ou é só minha essa impressão? Eu acho que é só comigo isso aí. Se a oração sua não for aquela oração daquele temperamento sanguíneo, pastor Jader, e colérico, pastor Jader, não funciona, parece que aquela oração daquele fleumático, permita estar citando o nome do pastor Jader, porque ele é meu irmão, e nós amamos muito ele, irmãos, não é para... Ele é uma nobreza aqui no nosso ministério, nossa convenção, e graças a Deus pelo pastor Jader. Nós temos essa impressão, irmãos. E aí um dia eu li a Bíblia e comecei a pensar na Bíblia no que eu li. Uma das primeiras vezes que eu li esse texto, eu fiquei encantado, ao mesmo tempo perplexo, ao mesmo tempo sem entender. Eu não entendi aquilo. E eu li de novo, digo, não é possível, eu acho que eu estou na contramão, estou fazendo tudo errado. Sabe qual foi o texto, irmão? Foi aquele texto que Paulo estava ministrando uma palavra, e a unção dele estava tão poderosa que o camarada dormiu na janela. O irmão, um pregador pregando, e o camarada dormir, no mínimo isso é frustração para nós. Eu digo, rapaz, eu não vou pregar mais. Ou não é assim? Porque a nossa ideia é quando eu estou pregando aqui, o povo, rapaz, hoje eu abalei, esse aí é o cara. Ou não é assim, irmãos, para nós pentecostais? E a Bíblia diz que Paulo pregou e demorou na ministração. Vai me dizer que ele estava pregando ou estava ensinando, irmãos? Vai dizer que foi um culto pentecostal. Pentecostal no conceito meu e seu. Pentecostal no conceito de que as pessoas todas estão falando línguas estranhas e pulando. Pelo que eu entendi ali no texto, e que os doutores me ajudem para entender melhor, pastor Manuel. Se eu creio, irmão, que estava todo mundo assim, em silêncio, assim como nós hoje. Os batistão de Bereia. Não deram nem um tchó, quanto mais um glória. Todo mundo calado. E Paulo, e o homem passou do horário. Hoje em dia, passarmos do horário aqui, você pode até perder a igreja, meu filho. Cuidado, você tem que terminar no horário. Porque tem alguns crentes abusados hoje que começam a dizer, rapaz, peraí, o senhor não trabalha não? O senhor não trabalha, né? Por isso está assim até esse horário. Amanhã tem que trabalhar, fazer faxina. Eu tenho que fazer um monte de... São os crentes abusados hoje. Ele passou do horário. Mas isso não é isso que me trouxe perplexidade, irmão.
é que o homem cai da janela, os irmãos sabem o nome dele, não preciso citá-lo. Há uma euforia e um espanto naquele momento que ele cai, e alguém que era médico daquela reunião constata, diagnostica que ele estava morto. Paulo não grita, Paulo não faz nenhum alarde que eu e você faríamos. Hoje já daria até polícia, né? FBI viria para cá, morreu quem? Depois desse negócio dessa bomba aqui agora, pô, daí que teria um problema sério. Paulo para a prédica, desce, não fala o nome de Jesus, pelo menos me prove na Bíblia, não grita, não fala línguas estranhas, e diz: o rapaz não está morto. Espera aí, o senhor está brincando comigo, o médico está dizendo que ele está morto, o senhor está dizendo que ele não está morto. Não, não está morto. E sabe o que Paulo faz, irmão? O que ele faz? Você lembra o que ele fez? Por favor, me ajude. O que ele fez? Ele abraçou o rapaz. E o rapaz recebeu vida. E o Paulo volta para ministrar a palavra, como se nada tivesse acontecido, irmão. Como se fosse pegar um copo com água aqui. Está faltando copo aqui, viu, meu amigo? Falar em copo com água. Pegar um copo com água aqui. Ah, é para tomar na garrafa, pastor. Licença. E beber. Se fosse nós aqui hoje, irmãos, um morto ressuscitar na nossa reunião, você chamava jornalista, você chamava imprensa, você chamava televisão, você anunciava para todo mundo. No outro dia, a igreja estava super lotada e o médico estava lá dizendo: olha aqui, eu diagnostiquei, hein? O cara estava morto, mas a unção dele, oh, aleluia, foi poderosa. Eu estou dizendo isso para o irmão entender, ser cheio do Espírito Santo. Amém, meus amados? Irmãos, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu coloquei alguns pensamentos aqui. Claro que tem milhares de pensamentos. A primeira é conhecer e entender a importância de ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Quando eu entender, quando eu compreender de que isso é sumamente importante para a minha vida, para o meu ministério, no nome do Senhor Jesus. Irmão, eu estou dizendo uma coisa para você, não é só para os seus crentes, para a sua igreja, é para primeiro você como pastor. Nós precisamos entender que, literalmente, entender, compreender e conhecer a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso que eu vou repetir a pergunta: você se acha cheio do Espírito Santo? No dia a dia da sua vida. Vamos repetir aquilo que nós lemos, e Jesus deu ênfase sobre isso. Olha só, no capítulo 24, 49 de Lucas, vamos reler de novo? Nós já sabemos decor e salteado? Podemos citar, amém, irmãos? Estão comigo ainda ou não? Se quiser eu paro por aqui. Eu estou aqui só para a gente meditar um pouco. Sabe qual é o objetivo meu hoje aqui, irmãos? Com toda modéstia e por misericórdia de Deus, se hoje eu sair daqui, fazer você entender, e eu entender, e conhecer, de que eu e você precisamos desesperadamente de sermos cheios do Espírito Santo, já foi o resultado fantástico dessa escola bíblica e desta palavra. Porque nós imaginamos que outras pessoas precisam ser cheios. Eu como pastor, pastor presidente, pastor auxiliar, pastor com 20 anos, com 30 anos, com 5 anos, com 100 anos de ministério, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, você entende, compreende a importância de ser cheio do Espírito Santo? Jesus disse aqui: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ponto. Aí ele disse: ficai em Jerusalém, ou na cidade de Jerusalém, no outro texto, até que do alto sejais cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, aqui ó, conheça, entenda a importância de ser cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, não faça nada, não comece nada, não faça plano nenhum, nem projeto nenhum, não faça nada, ou não planeje nada na igreja onde você está, antes de ser cheio do Espírito Santo. Hoje existem muitos projetos, irmãos.
Existem muitos métodos e metodologia de como crescer na igreja, como ganhar almas, como fazer não sei o quê. E Jesus está dizendo assim, ei, tudo isso é em vão, antes de sermos cheios do Espírito Santo. Amém, meus amados? Jesus está dizendo aqui, olha, escuta, discípulos, o que vocês aprenderam ao longo dos 3 anos e 6 meses, já são bacharel em teologia, já pegaram o mestrado, já passaram para pós-mestrado, graduaram-se em teologia, já são todos vocês PhD. Não faça nada, é isso que ele está dizendo, antes de ser cheio do Espírito Santo. A sua teologia, a minha teologia é importantíssima, o meu conhecimento teológico ou secular é muito importante, mas por favor, entenda que isso não é nada se eu e você, aleluia, não fomos cheios do Espírito Santo. Porque, irmão, nós temos muitos exímios pregadores. Eu acho que a geração de hoje é a geração que mais tem pregadores. E tem pregadores bons. E tem pessoas que sabem falar. Tem pessoas que têm bala na agulha. E paz dos senhores que nós estamos vivendo uma época de pessoas que são capacitadíssimos na oratória. E tem até curso de oratória, né? Tem até curso como falar bem, né? Como não falar mais para o modo, nem para riba, nem para baixo, né? Ou não é? Para não falar mais com PH, né? Pastor, não é? Nós estamos, hoje o nível é lá em cima. Aí a pergunta é, e o nível espiritual, como é que está? Lá embaixo. Você entendeu isso aqui, irmãos? Primeira coisa para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso conhecer, entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Eu, não é só o meu vizinho, não é só o meu irmão. E vocês já notaram que parece paradoxo isso? Que parece que aqueles que são mais leigos e que buscam mais, que estão mais à disposição de Deus, são os mais aprovados por Deus e o que mais tem a bênção de Deus do crescimento em toda a área, e tem gente que dá um nó na cabeça. Mas eu me preparei o ano todo, há 10 anos. Eu conheço tanto de Bíblia. Aquele cara fala para o modo, para riba e para baixo, e tem uma igreja do tamanho que eu não sei. Como é que isso pode... Irmão, cheio do Espírito Santo atrai a multidão. Eu estou lembrando aquilo que você já sabe. Então, primeira coisa, Jesus fala dessa importância de sermos batizados e cheios do Espírito Santo. Você pode observar, voltando para o capítulo 14, versículo 17 do Evangelho de João, Jesus dá uma palavra aqui nessa meditação sobre conhecer e entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Jesus dá uma palavra que você já leu esse versículo, já pregou sobre esse versículo, eu creio que a maioria já fizeram isso, capítulo 14 e 17 de João. Jesus está dizendo aqui, que o mundo não pode receber, porque também não vê e nem conhece o Espírito Santo. Mas ele está dando ênfase aqui que eu, que já sou salvo, que nasci de novo, que tenho uma experiência com o Senhor Jesus, ele está dizendo, você conhece, você tem, e ele habita em vós. Então, irmãos, escute, uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não passou pelo Calvário, uma pessoa que não recebeu o novo nascimento, ou não foi regenerada, ela não tem, ela não conhece e ela não vê o Espírito Santo. Diga amém no nome do Senhor Jesus. Então, por isso que um carismático não pode ter o Espírito Santo de Deus, ele pode ter outro Espírito. Agora, vamos ler comigo João 14, 17? Podemos ler? Abra sua Bíblia, por favor, já que vocês conhecem toda a Bíblia de cor, mas abra, por favor. 14, 17 diz assim, o Espírito de verdade, não tem mentira nele, que o mundo não pode receber. Ei, o mundo não pode receber esse Espírito, é o Espírito Santo, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis. Agora, quer ver se quem é pastor pentecostal aqui, que se for esse aqui, você vai dar um glória, não é possível que você não vai dar glória a Deus, porque ele habita convosco. Pensei que vocês iam falar a língua, rapaz. Mas o negócio aqui está meio fraquinho, pastor Hernandes. O negócio aqui, era para o senhor estar ensinando aqui, porque está fraco o negócio aqui. Jesus está dizendo isso, você tem o Espírito Santo. Ele habita em você.
Você não tem uma unção esporádica, você não é cheio quando fala a língua. Você deve ser cheio, porque Ele habita em você. E o mundo não tem, o mundo não conhece, mas eu tenho, você tem, você conhece. Então, por favor, você não pode deixar de ter essa unção, esta graça de Deus na sua vida. É inadmissível um pastor frio, irmão. Feito Gia. Já tocou em Gia? Ia dizer uma outra palavra aqui, mas em respeito a vocês, eu não vou dizer. As irmãs, por favor, as irmãs eu vou respeitar. Porque tem pastor hoje que é Gia pura. Toca numa Gia, é mais gelado do que uma geladeira, ou do que um gelo. E o pior, de que essas pessoas que antes eram cheios deste poder, hoje está renegando, reprimindo, sufocando o poder de Deus na nossa vida. Em nome de uma experiência, em nome de uma maturidade, em nome de uma capacidade teológica. E eu digo que é em nome da frieza mesmo. É em nome da falta da graça de Deus. Irmão, cá para nós, tem coisa melhor na vida do que ouvir alguém cantando ou pregando. Ou tem coisa melhor nesta vida do que você, quando está ministrando, sentir aquela graça de Deus sobre você? Você já teve essa experiência? Irmão, não tem coisa melhor. Quando você está ministrando, você, mesmo que ninguém está sentindo nada, você está sentindo que tem uma graça. Você fica como um gigante. Você prega com ousadia. Você fala com autoridade. E aí o negócio muda, irmão. Desculpe. Aleluia. Tem que pedir desculpa nos lugares para falar línguas estranhas, porque senão traz escândalo. Em alguns lugares, aqui não. Em alguns lugares, o quê? Isso não é bíblico, não. Isso é emoção do pregador. Deixe-me chamar de emocionado. Irmãos, o Espírito Santo quer encher você. Quer usar você. Quer tomar a tua vida nesse ministério mesmíssimo, que você ficou no mesmo, e fazer algo extraordinário nesta terra fria, neste país estrangeiro. Deus quer tomar você como Ele usou você e falou com você quando você não vinha para cá, quando você era novo convertido. Deus deu uma palavra profética para você, você acreditou, você chorou, você falou línguas estranhas. Está de pé a palavra de Deus na tua vida. Deus quer usar você. Vamos sair dessa frieza. Vamos pedir misericórdia a Deus, dizer: Senhor, eu estou frio mesmo, eu estou vazio mesmo, e eu preciso de novo do enchimento. Me faz um menino de novo, Senhor, para que eu, com essa experiência que eu tenho, com essa maturidade que eu tenha, possa levar a igreja para ter autoridade e poder para pregar a palavra. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu entendo, quando eu conheço a importância, inevitavelmente, todos os dias da minha vida, do meu ministério, de sermos cheios do Espírito Santo. Isso é fundamental, irmão. É muito importante. Agora eu queria passar para você, eu não estou me aprofundando no texto, você pode voltar para Atos capítulo 1, que você já conhece também. Atos capítulo 1. Estamos falando sobre, Jesus está mostrando a importância aos seus discípulos, quando ele está indo para o céu. Ele está fazendo os discípulos conhecer de que eles não podiam fundamentar o seu ministério, ou a igreja que eles estariam dando continuidade depois da inauguração que o Senhor fez. Eles não poderiam estar fundamentados num conhecimento, na teologia ou na teoria que ele recebeu do Senhor. Isso é importante, mas isso não pode estar, você não pode se firmar nisso. Já está dizendo: meus discípulos, em outras palavras, ó, vem cá, deixa eu dar um conselho para vocês aqui. Vocês já aprenderam, vocês foram formados, ou não foi formado, Jesus formou eles, 3 anos, 6 meses ensinando. Agora escute, isso não é tudo. Isso é simplesmente, como podemos dizer, uma bagagem que você deve usar, e é necessária, mas o mais importante é ser cheio do Espírito Santo. Aí Jesus chega para os discípulos, já no último ato de ir embora, de ser tomado ao céu, na sua ascensão, e no capítulo 1 ele deixa isso bem claro. Jesus fala da importância de novo. Aí no versículo 4 ele diz assim: em esta ocasião, versículo 4, capítulo 1 de Atos, estão comigo? E certa ocasião, estando comendo com eles, como é que está aí na sua Bíblia?
Eu vou repetir de novo, eu acho que está todo mundo com a Bíblia aberta, né? Temos tradução, eu estou com a tradução contemporânea. Eu sei que tem alguns que têm uma tradução diferente, mas a palavra, embora sendo outra, significa a mesma. Versículo 4 do capítulo 1. Em certa ocasião, estando comendo com eles. Você pode falar a palavra seguinte depois da vírgula aqui? Ordenou-lhes. Quem tem outra palavra? Determinou. Determinou-lhes. Então aqui foi uma ordem. Uma determinação. Não foi um pedido. Eu estou mostrando a você que Jesus está ensinando aos discípulos a importância de ser cheio do Espírito Santo. Jesus poderia discutir outros assuntos ali. E que nesse mesmo texto aqui, alguém se levanta dos seus discípulos para trazer um assunto político. E Jesus corta na hora. Aí ele diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai, o que, irmão? A promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Olha aqui no capítulo 24, versículo 49, Jesus fala isso para os seus discípulos. Mas ele repete aqui. Ele dá ênfase nisso, dizendo: olha, conheça, entenda a importância de ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Nós não precisamos esquecer disso, irmão. Mas temos que ter isso como convicção. E nós estamos preocupados com tantas coisas. Já notou que os pastores atuais hoje se preocupam com tudo? Com tudo de verdade. Se preocupa com a tesouraria, com a biblioteca, com o banheiro, com o púlpito, com o social, com o departamento tal. Com tudo. Hoje o pastor é o super pastor. Enquanto a Bíblia diz que os pastores antigamente só tinham duas preocupações: oração e palavra de Deus. Hoje os pastores se preocupam com tudo. Mas já notaram que a maioria dos pastores, não são vocês aqui, não estão mais preocupados em ser cheio do Espírito Santo? Já notaram que nós subimos nos nossos púlpitos assim, e chegamos no púlpito assim, mas Deus é misericordioso. É aquele irmão que era pregador, de todas as vezes que recebia a oportunidade, ele ia dar o versículo que eu abri aqui, Deus vai me dar. E abriu o texto, e falava daquele, o cara é conhecedor da palavra. E um dia ele abriu o texto, aí foi lá em Provérbios: vai ter com uma formiga preguiçosa. Não é esse não, desculpa, irmão. Vai ter com uma formiga preguiçosa, né? Você notou que nós estamos pregando por técnica, irmão? Nós não passamos mais tempo para dizer: Senhor, eu quero ver resultado na igreja. E sabe quem dá resultado para os membros, para a nossa vida? Não é a sua oratória não, querido. Não é o seu conhecimento não, querido. É o poder do Espírito Santo. Só para nós aqui, é o poder do Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes, você já ouviu falar dele, não? Presbiteriano. O pastor Zé Wellington confidenciou para mim, particularmente, disse: rapaz, aquele camarada parece que ele é pentecostal, é batizado com o Espírito Santo, ele fala línguas estranhas escondido dentro da casa dele, ou no escritório dele. Porque ele ouviu uma mensagem, ele chamou para o Belém para ele pregar, ele perguntou: eu não acredito que aquele camarada não é batizado com o Espírito Santo. Do que ele falou ali, ele é batizado. Bom, não estou discutindo isso, eu estou só dando ênfase que me lembrei agora. Ele chegou numa igreja de Goiânia, Assembleia de Deus de Campina, e o pastor de Goiânia, de Campina, me falou algo que moveu o meu coração. Ele foi chamado para pregar naquele culto. Ele disse: o que está acontecendo com vocês, assembleanos? Eu sou presbiteriano. A minha origem é presbiteriana. Eu conheci a Assembleia de Deus andando de joelho. Eu conheci a Assembleia de Deus que quando falava, as pessoas paravam para ouvir um leigo pregador. E o teólogo ficava mordendo os dentes que conhecia. Quantas vezes eu, na minha ignorância, começava a ranger meus dentes, dizendo: é impossível, esse cara não sabe de nada. Mas ele tem poder de Deus. Ele tem unção de Deus que eu não tinha, dizia ele. Vocês deram aula para nós ao longo desses 100 anos, de vocês andar de joelho. Hoje a Assembleia de Deus, dizia ele lá, já não oram mais. Já estão chegando no mesmo nível, batista e presbiterianos estão já saturados da palavra de Deus. E olha só, vocês são muito humildes em me ouvir aqui, porque o nível de vocês, esse pregadorzinho aí, não. O senhor é formado em quê? Qual é o seu currículo, por favor? Senão você não prega. Ainda bem que eu não sou formado em nada. Sou desinformado.
Porque eu me informo e o Jade me desinforma. Não, senhor. Você entendeu isso aqui? Irmãos, eu estou trazendo a ideia para você entender isso, pelo amor de Deus, irmãos. Nós temos tudo para dar certo. Nós temos tudo para ser, para estourar a boca do balão, como diz o pastor Joel. Nós temos tudo para alcançar milhares e milhões de pessoas. Mas nós nos acomodamos. Já estamos deitados num berço esplêndido, né? Somos assembleanos. Aleluia. Eu entendo de batismo com o Espírito Santo. Você, batista, você não sabe nada. E eles estão quebrando os protocolos. E nós estamos formando protocolo na nossa igreja. Isso não pode. Pastor, isso aqui não. Isso não é de Deus. Nós somos agora, irmãos, desculpa a expressão, tem alguns pastores e alguns membros que são os Espíritos Santos de hoje, que dizem o que pode e o que não pode, dando limite àquilo que é de Deus. E Deus, nós precisamos do discernimento do Espírito, irmão, para podermos entender o que é do Espírito, o que não é do Espírito. E devemos dar liberdade e nós mesmos descer nas águas do Espírito e ser cheio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Mas vamos voltar para o texto. Qual é a hora, pastor? Eu não sei nem que hora é para ter. Já está na hora para terminar, né? Só tem 1 minuto. Então vou parar por aqui. Eu tenho um primeiro ponto, porque eu falei demais. Isso é culpa daquelas pessoas que não sabem pregar assim. Fala e não diz nada, né? Volte para Atos. Volte para Atos. Veja que Atos aqui, versículo 4, não é isso? Versículo 5 diz assim: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aí Jesus dá ênfase aqui ao batismo com o Espírito Santo para ser cheio, que ele não falou em Lucas. Agora veja o versículo 6. Olha só como é a nossa mente. E o diabo aproveita isso aqui, quer tirar o foco. Aqueles que se havia reunido perguntaram-lhe. O que é que perguntaram ao Senhor? Versículo 5. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Qual era o foco de Jesus? Diga comigo, ser cheio do Espírito Santo. Qual era o foco dos discípulos? Reino, política. Você entendeu isso aqui? Qual é o foco dos discípulos depois que eles consagraram os diáconos? Nós vamos nos dedicar na oração e no ministério da palavra. Qual é o nosso foco hoje? Nós fazemos tudo, irmãos. Olha, o pastor de hoje, do século 21, faz tudo. E desculpa a expressão, menos orar. Menos ler a Bíblia. Nós somos capazes de chegar no computador, nós fazemos tudo. E hoje, as igrejas de hoje, os apóstolos que estivessem aqui hoje, estavam assim, rapaz, isso aí é o quê, hein? É belíssimo, é grandiosíssimo, é esplendorosíssimo. Ou não? Mas, irmão, nós precisamos entender. Eu não estou dizendo que a gente não deve se envolver, que o pastor não deve se preocupar com essas coisas, não, pelo amor de Deus, irmãos. Eu estou dizendo que o nosso foco não é mais o foco que Deus nos chamou. Porque senão nossos cultos seriam diferentes. As mensagens que nós pregássemos, eu estou falando para mim também, seria diferente, irmão. O auditório, irmãos, e quando eu vejo João Batista, outra coisa que me traz perplexidade, é ver que um caboclo vai pregar num deserto e a multidão vai para o deserto para ouvir ele. Peraí, o cara mal vestido, comida que eu particularmente não tinha coragem de comer a comida dele. Eu não estou querendo saber a origem que gafanhoto é esse, eu não quero deter, porque eu vi um pregador ensinando que gafanhoto não é aquele gafanhoto, eu não quero saber disso. Eu estou dizendo que ele comia gafanhoto, a Bíblia diz. Agora, seja o que você puder interpretar aí, eu não comeria, ia dar náusea no meu estômago. Uma roupa, no mínimo, exótica, no mínimo isso. Que se você visse um homem vestido como João Batista, eu dizia, esse cara é louco, rapaz. É o doido daqui. Ele ia para o deserto, pregar para o deserto, mas a unção. Porque a Bíblia diz, eu não vou ter tempo de mostrar para vocês isso aqui, que eu vou terminar, respeitando o horário. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe. E não foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio. E a gente vai discutir isso agora, porque eu queria mostrar essa realidade aqui. No ventre. Ele ia para o deserto, irmãos. E no deserto, não era 3 gatos pingados na igreja, não. Não era aquele esforço que a gente faz. Irmão, pelo amor de Deus, vem para o culto de oração e ensino. Peraí, vem cá. Você precisa conhecer a palavra. A gente se esforça, já liga para os crentes, briga com os crentes. E se você não vier, e venha, porque não sei o quê.
João Batista nem queria saber de ninguém, ia para o deserto. Se vocês quiserem vir, fica aí, ó. O povo saía da cidade. Para onde, irmão? Deserto tem banco, irmão? Deserto tem ar-condicionado, irmão? Tem conforto, irmão? Mas tinha unção de Deus. Jesus repreende eles, e eu termino com isso aqui, pastor Salmão. 7. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí versículo diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Diga amém no nome do Senhor Jesus. Quando você entender, conhecer a importância de ser cheio do Espírito Santo, eu duvido que você vai querer ser mais esta vidinha. Primeira forma de ser cheio do Espírito Santo, como é? Diga comigo. Tenho de conhecer. Repita comigo, por favor. Conhecer e entender a importância de ser cheio do Espírito Santo. Pastor Salmão, por favor, me desculpe passar do horário. God bless you this morning. Deus abençoe você essa manhã. It is great to be with each one of you today. É muito bom estar com cada um de vocês hoje. The Lord is good. Deus é bom. We greet Amém. you from Fall River. Eu trago saudações de Fall River. I know a lot of people traveled from a long distance. Eu sei que muitos viajaram de uma longa distância. Chicago and New York, Chicago, Nova York, Florida, Flórida and even Portugal. e mesmo do Portugal. And we're here from Massachusetts. E nós estamos aqui em Massachusetts. But it's great to be with you. Mas é um prazer estar com vocês. We're going to look in the book of Luke today. Nós vamos ler no livro de Lucas hoje. Thank you for that message, Pastor Joe. Obrigado pela mensagem, Pastor João. Even in Zerubbabel, when he was building the temple, Mesmo Zerubabel, quando estava construindo o templo, the Spirit of the Lord came and said, "Not by power, not e by o might, Espírito but do by my Senhor Spirit," veio says e the Lord. disse: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. And you might be seated. I'm going to take Você a little pode bit se before I get assentar. to the word itself. Nós vamos tomar um pouco de tempo antes de ir para a palavra exatamente. You know that the vision begins not so much with our vision for us as it is our vision for Christ. Você sabe que a visão começa não com a visão para nós, mas a nossa visão para Cristo. And the most important reality that a leader can point to is the majesty of the Lord that we serve. E a realidade mais importante que um líder pode apontar é a grandeza do Deus que nós servimos. And the closer that we get to Jesus, there's a measure of reassurance, but there's also a little bit of disturbance. E quanto mais perto nós chegamos de Jesus, existe uma medida de conhecimento, mas também, ou de conhecimento dele, mas também um pouco de confusão que Because pode when causar. you think that you have him figured out, he gets you amazed. Mas porque quando você pensa que você conhece ele, ele te maravilha, ele faz alguma coisa que There are two words I'd like to define early on. Tem duas palavras que eu gostaria de definir antes de tudo. One word is the word compel. Uma palavra é a palavra compelir. It's something that drives us. It's something that overpowers us. É alguma coisa que nos guia, alguma coisa que é mais forte do que nós. There's another word that's the word confound. E existe uma outra palavra que é a palavra confundir. And that's the word that means like we get perplexed or we get astonished. E essa palavra significa deixar-nos perplexos ou atônitos. And I want to use these two words as we think about the ministry of Jesus in our lives. E eu quero usar essas duas palavras quando nós pensamos sobre o ministério de Jesus nas nossas vidas. Because in some ways we can't live with him and we can't live without him. E em alguns
caminhos, de algumas formas, nós não podemos viver com Ele, mas também nós não podemos viver sem Ele. Because as much as He affirms us, He also disturbs us. Porque da mesma forma que Ele nos afirma, Ele também nos causa algum distúrbio, As alguma much confusão. as He gives us a singular focus, He also sometimes complicates our decisions. Da mesma forma que Ele nos dá um foco singular, de algumas vezes Ele também nos causa alguma confusão. The Bible says that His yoke is easy, but sometimes His way is hard. A Bíblia diz que o seu fardo é leve, mas algumas vezes o seu caminho é difícil. So I'm introducing you into the confounding Christ. Eu estou te apresentando um Cristo que pode ser confuso para você. Because every leader must also be a disciple. Porque todo líder também tem que ser um discípulo. And as a disciple, I want to be captivated by the presence and the power of the person E of como Jesus um Christ. discípulo, eu quero ser cativado e pela presença da pessoa de Jesus Cristo. And as a disciple, I'm a lifelong apprentice. Como um discípulo, eu quero ser um aprendiz pela vida toda. And that means that we put ourselves under Christ's formative influence in our life. E isso significa que nós colocamos a nossa vida debaixo da formação de Jesus na nossa vida. And we are called to live as if He is living through us. E nós somos chamados para viver como se Ele estivesse vivendo por nós ou pela nossa vida. So I don't want to leave any doubt as to who the power is that works through us. E eu não quero deixar nenhuma dúvida sobre de quem é o poder que vive sobre nós. Because this is a fundamental issue for us as disciples. Who leads us? Porque isso é fundamental na nossa vida como discípulo. Who is Quem this person lidera, quem of guia? Jesus? Quem é essa pessoa de Jesus? Who is this person who is given this formative power over our lives? Quem é essa pessoa que está nos dando esse poder de formação sobre a nossa vida? What compels you and I to follow Him? O que nos compele a segui-lo? How do you keep this relationship with Jesus alive? Como que você mantém essa relação, esse relacionamento vivo com Jesus? Because if we're going to be called to calling others to follow Him, Porque se nós formos chamar outros para segui-lo, we need to be captivated by His person nós ourselves. precisamos ser We need to be cativados pela captivated sua by His power personalidade, ourselves. pelo seu poder na nossa You vida. see, when you read through the Old Testament and the New Testament, Você vê quando você lê pelo Velho Testamento e o Novo Testamento, we see the personal encounters that people had with God. você vê os encontros pessoais que as pessoas tiveram com Deus. Whether it was Adam who walked with God in the day, Adão In the garden. andando com Deus no final do dia. you have Abraham who had this encounter with God that said, you need to leave this city and follow a city that I'm the maker. Que seja Abraão que teve um encontro com Deus que disse: você precisa sair desse lugar e ir para um outro lugar que eu vou te You mostrar. had Moses who one day saw a bush burning, Você vê Moisés que um dia viu um and he pequeno arbusto encountered the queimando voice of God for his e life. a voz de Deus chamando pela sua vida. You had Joshua who not only saw Moses lead, Você tem Josué but he que não só also viu saw Moisés the liderando, captain of the Lord's mas host. ele também viu o capitão do exército de Deus. And Samuel, even when he was a little boy, Você tem Samuel he could Como hear the pequeno voice of the garoto. Lord calling him in the que night. ouviu a voz de Deus chamando por Mary had a durante a noite. vision from an angel. Maria teve a visão de um anjo. The apostle Peter was called on the shore of Galilee. O apóstolo Pedro foi chamado na beira do mar da Saw Galileia Jesus in a transfigured state. e viu Jesus transfigurado. Paul, when he thought he had everything figured out, was knocked off his horse and had a new revelation of Jesus. Paulo, quando pensou que tinha tudo certo na sua vida, ele caiu por terra e Jesus se And apresentou even na sua John vida. in the book of Revelation E sees the depois você Ancient vê of Days João before him. no livro de Revelação vendo o próprio Jesus se apresentando. When pra we ele. have a relationship with Jesus, Quando nós temos um relacionamento com Jesus, there should be an equal amount of fear and fascination. deveríamos ter o mesmo tanto de temor e fascinação. Because at the same time that we are drawn to this irresistible Porque no Jesus, mesmo momento que você é atraído para Jesus, we sometimes also find ourselves pushing him away. nós nos achamos empurrando ele um pouco distante Because de he's nós. showing something about us that is uncomfortable for us.
porque ele vê ou ele mostra alguma coisa para nós que é inconfortável para nós. So we have this sort of push and pull of Nós discipleship. temos tipo esse empurra e puxa do discipulado. This is what we see when we look at Luke chapter 5. É isso que nós vemos quando nós lemos Lucas capítulo 5. You know the story here. Você sabe a They're história. gathered by the water. Eles estavam ali perto da água. And it's saying as the multitude was pressing about Jesus to hear the word of God. E a Bíblia diz que quando a multidão apertou Jesus para ouvir sobre a palavra, That he stood by the lake of Gennesaret. eles estavam ali no lago de Genezaré. And he saw two boats standing by the E lake. ele viu 2 barcos na água. But the fishermen, but the fishermen had gone from them and they were washing their nets. Mas os pescadores não estavam no barco, eles estavam lavando as suas redes. And he got into one of the boats. E ele entrou em um dos It was botes. Simon's boat. E era o bote de And they asked Simão. him to put out a little bit from the land. E ele pediu a Simão que colocasse o barco, afastasse o barco um pouquinho And he para sat longe da there terra. and he taught the multitudes E from the ele boat. sentou ali e começou a ensinar a multidão. But when he had stopped speaking, Quando ele terminou de falar, he said to Simon, ele disse para Simão: launch out into the deep. agora vamos um pouco mais profundo. Let down your nets for a E ali catch. você vai lançar as suas redes. But Simon said to him, Mas Simão disse para Jesus: Master, we have toiled all night, Mestre, nós temos tentado and we a have noite caught inteira nothing. e nós não pegamos nada. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Mas segundo a tua palavra eu lançarei a minha rede. We begin to see in this text Nós começamos a ver nesse texto Jesus orchestrating some events Jesus orquestrando alguns eventos that are going to unnerve these disciples of his. que iria maravilhar os discípulos. He's going to show something of his power. Ele vai mostrar alguma coisa do seu poder. He's going to show something of his authority. Ele iria mostrar alguma coisa sobre sua So autoridade. Jesus enters the turf of these fishermen, Então Jesus entra na vida desses pescadores. and he upsets for them what is a predictable existence. Então, A predictable existence. the beginning of- What they're you. He upsets their comfortable. Sim, ele deixa eles desconfortáveis. As human beings, we like what's predictable. Nós, como seres humanos, gostamos do que é predizível. We like to be Previsível. comfortable. Nós gostamos de estar We confortáveis. don't like to change very much. Nós não gostamos muito de mudanças. And this is a passage where Jesus begins to unveil his identity. E essa é uma passagem que Jesus começa a revelar a sua identidade. Many people had converged around this shore. Muitas pessoas estão ali na beira da praia. This was the shore, the lake also called the Sea of Galilee. Esse também é o lago chamado Mar da Galileia. And they had gathered there to hear the message of Jesus. E eles estão ali juntos para ouvir a mensagem de Jesus. And the message of the crowd and the pressure of the crowd forces Jesus to go borrow a boat. E a pressão da multidão fez com que Jesus entrasse naquele barco. And Jesus turns this boat into a floating pulpit. E Jesus transformou esse barco num púlpito flutuante. But when he's done his teaching, Mas quando ele terminou os ensinamentos, he sets up Peter. ele começa a trabalhar com He sets him up with this Pedro. command. ele dá essa ordem. Put out into the deep water and let down the nets for a Vamos catch. às águas profundas e lance a sua rede. And Peter is responding to this request with a little bit of exasperation. Mas Pedro está respondendo a esse pedido de Jesus com um pouquinho de temor. He's exhausted from fishing all night. Ele está cansado de estar pescando a noite inteira. And he doesn't hide his irritation. E ele não escondeu a sua irritação. He's saying, Master, we've worked hard all night and we've caught nothing. Mestre, nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. So besides the fact that Peter is tired, Além do fato de Pedro estar cansado, you get the impression that he thinks Jesus is out of his element. nós temos a impressão que ele tem a impressão que Jesus está fora do seu natural. After all, Peter has come from a long line of fishermen. Depois de uma noite inteira de pescaria. Fishing is Peter's profession.
Pedro tinha como profissão pescar. Fishing is who Peter is. Pescar era o que Pedro fazia, o que If ele there's era. something that Peter knows, it's about fishing. Se existia alguma coisa que Pedro soubesse, era sobre pescar. And he thinks maybe Jesus right now is showing a little bit of ignorance. Talvez Jesus agora esteja mostrando um pouco de ignorância, ele Because he's pensou. saying, Peter, go out into the deep waters. Então, porque Jesus disse, Pedro, vamos para as águas profundas. And Peter might have been thinking, well, deep waters is for night fishing. E talvez Pedro esteja pensando, bom, águas profundas é para pescar à noite. Maybe he's thinking to himself, Jesus, you just stick to preaching and let me handle the fishing. Talvez ele estivesse pensando, bem, o Senhor fique com a pregação, deixa que pescaria eu cuido. But out of reverence for the master, Mas, com toda reverência pelo mestre, he accepted the request. ele aceitou o pedido de Jesus. And he says, because you say so, Ele disse, porque o Senhor falou, I will let down my nets. eu vou lançar as minhas redes. You know, Peter had this sufficient respect to obey God. Pedro, ele tinha o respeito suficiente, ele tinha em si o respeito But suficiente para even though obedecer he a had a Deus. respect to obey Jesus, I don't think he expected success. Mas ele não, eu acho que ele não estava esperando sucesso em obedecer Jesus. You and I oftentimes are like that. We sort of have this command and we go and do it, but we're not really thinking we're going to have any success. E às vezes nós somos como ele, nós temos esse comando, nós vamos e fazemos, mas a gente não espera o sucesso. But no sooner has he puts the nets in the water Mas assim que ele colocou as redes na água and they get lowered into the sea, e elas desceram para o mar, it seems that every fish thought, today's my day's come. parece que todo peixe veio para aquela rede e hoje é meu dia de ser pescado. And he had to signal his partners, come and E help ele me. teve que fazer sinal para os seus amigos, venham me ajudar. And they said that the size of the catch threatened to sink the two boats. Eles dizem que o tamanho da pescaria, a Bíblia diz que o tamanho da pescaria quase afunda os dois barcos. Our interest here is really how Peter's reaction is to the catch of fish. Nosso interesse aqui hoje, o nosso foco aqui hoje é como Pedro reagiu a essa pesca. If Peter had selfishly focused on the financial success of this venture, Se Pedro tivesse focado no sucesso financeiro dessa pescaria, like we read about Simon the sorcerer in the book of Acts, como nós lemos sobre o Simão, o curtidor no he might have got himself a lawyer, livro de Atos, ele poderia chamar draw up a contract, a lawyer, um advogado, fazer um contrato, and sign up Jesus as a partner in fishing e for ele him. poderia ter feito Jesus um parceiro dele num contrato como um pescador. Would you believe there are some people Você acredita que tem algumas pessoas who use their association with Jesus que usam usam Jesus for what they can get from him? pelo que eles podem obter dele? I know it's not among the Brazilians. Eu sei que isso não acontece com os brasileiros. This is the Americans, Isso é coisa de americano. or maybe the Ukrainians. Talvez os ucranianos. But you know, you see this financial gain is the last thing that Peter is thinking about, Mas though. você vê que isso foi a última coisa que Pedro pensou, o ganho financeiro. Because this Jesus, Porque esse Jesus, as he's confounding Peter, conforme ele confundia Pedro, he's disturbing and at the same time attractive. ele estava deixando Pedro turbado, mas ao mesmo tempo atraindo Pedro. It says in verse 8, No verso 8 diz: when Simon Peter saw this, E vendo isto, Simão Pedro he fell at Jesus' feet. prostrou-se aos pés de And he Jesus. says, go away from me, E ele Lord, disse: Jesus, for I am a ausenta de mim, sinful man. que eu sou um homem pecador. Peter is a conflicted man. Pedro era um homem com conflitos agora. He's experienced what psychologists call cognitive dissonance. Ele estava experimentando o que os psicólogos dizem dissidência cognitiva. His words and his actions are colliding. As suas palavras e as suas ações estavam se He colidindo. feels like he's on a head-on train wreck. Sorry. He feels like he's on a head-on train wreck. Ele sente como se ele estava batendo com a cabeça de frente com o trem. You see his actions and his words are contradicting
one another. As suas ações e as suas palavras estavam contradizendo uma com a outra. Because on one hand, he is drawn to Jesus. Porque de um lado ele estava sendo atraído para Jesus. I mean, you could picture him just hightailing it through the waters, Você imagina ele running to this man who commands the seas to obey him. correndo em direção a esse homem que manda que o mar e o mar lhe obedece. He Comanda. falls at Jesus' feet in an act of worship. Ele cai aos pés de Jesus Peter num ato de adoração. he has never felt so vital in all of his life than he did at that moment. Ele nunca se sentiu tão vulnerável como ele se sentiu naquele But at momento. the same time, Mas ao mesmo tempo, he knows he's not just in the presence of any man. ele sabia que ele não estava na presença de um homem He's qualquer. experiencing this excruciating, painful exposure. Ele estava experimentando essa exposição dolorosa. He's saying, "Go away from me, Lord, for I'm a sinful man. Ele estava dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. I don't deserve to be in your presence." Eu não mereço estar na sua presença. He's saying like this, "Lord, leave me because I can't seem to leave you." Ele estava dizendo: Jesus, me deixa porque eu não posso deixar você. I would submit that this is a lifelong approach avoidance that keeps us under the formative power of Jesus Christ. Complicated. It's okay. There's this Go on. push and pull that we have Eu in this. diria que existe essa atração, mas existe também esse temor que nós temos. Jesus is like no other. Jesus é como nenhum outro. Why is he so compelling? Ele é alguém que nos compele. He draws us to Ele himself. atrai a nós para si. Let's look more closely what's going on here. Vamos olhar um pouquinho mais sobre o que está Peter acontecendo. is repulsed by the presence of this holy God. Conforme Peter se sente repelido ou atraído por essa presença de Deus. He's saying, "Go away from me, Lord, for I'm a sinful man." Ele está dizendo: afasta-te de mim porque eu sou um pecador. He had no category to classify Jesus Christ. Ele não tinha nenhuma categoria para He classificar knew that he Jesus. wasn't just a man. Ele sabia que ele não era só um homem. And somehow, in a way in his mind, De alguma forma na sua mente, he could not explain the Holy One of Israel who is embodied in the person of Jesus ele não Christ. poderia explicar que o Deus poderoso de Israel estava num corpo em Jesus Cristo. The hidden glory of God, the hidden glory of A God glória escondida de Deus was unveiled in the person of Jesus, estava sendo revelada agora na pessoa de Jesus. and Peter is overwhelmed. E Pedro estava fora de si, estava passado. When we experience the holiness of God, Quando nós experimentamos a santidade de when Deus, you come face to face with something Quando that is você- overpowering, quando você chega face a face com alguém que está acima de você em todo it was like there were forces that were unleashed over Peter. era como se forças estavam ali atraindo ou deixando Pedro, And these forces Estupefato. were threatening to undo him. e essas forças estavam ameaçando em tirá-lo ou deixá-lo sem forças. Ou C.S. Lewis writes in Out of the Silent Planet, Out of the Silent Planet, fora do planeta silencioso. he speaks of the C.S. Lewis. feeling that Ransom was a God figure that moved among his subjects. Ele descreve sobre um sentimento que Ransom, And as Ransom was feeling from Aksara, como uma figura de Deus e sentindo como Oxara, yes, he says, "I felt a tingling of blood and prickling on my fingers as if lightning were near him." eu sinto como o gotejar do seu sangue e o tocar dos seus dedos, né, como se estivesse iluminando próximo a ele. In other words, it was made like water. Como se fosse água There was this presence. There was gotejando, como se fosse this tingling that I felt. como se ele tivesse sentindo a presença
próximo a ele. Similar to what Job's experience was. Mais ou menos como Jó experimentou. You know the story of Job. Você conhece a história de Jó. How Job had lost everything. He had lost his Jó wealth. perdeu todas as coisas. He Jó lost his perdeu family. seus filhos, sua He família. lost his health. Ele perdeu sua saúde. And yet God had allowed Satan to sift him. E Deus permitiu que Satanás fizesse tudo isso com ele. And Job was reduced to scraping his sores with pieces of clay. E Jó ficou reduzido a se coçar ou se raspar com pedaços de telha. And those that had called him friend E aqueles que chamavam ele amigo were urging him to confess his sin, estavam chamando ele para que confessasse os seus pecados. as if it was his sin that caused the problem that he Como was se going through. fosse o seu pecado que estivesse causando tudo aquilo com ele. But Job continued to hold on to his innocence. Mas Jó continuou em afirmar a sua inocência. He even dared to even accuse God of injustice. E mesmo acusando Deus de injustiça. Basically saying, there's nothing that I have done that has warranted this kind of treatment. E ele estava dizendo basicamente, não tem nada que eu fiz para que isso acontecesse comigo. In other words, God, you owe me an explanation. E ele estava dizendo, Deus, o Senhor tem que me dar uma explicação. But no way does God give Job Mas an intellectually satisfying answer for his condition. Deus não iria dar nenhuma satisfação para que ele entendesse, God just breaks forth in power. porque Deus simplesmente quebrou, mostrou o seu poder. God doesn't explain, he explodes. Deus não explicou, ele explodiu. He asked Job, who do you think you are anyway? E Deus fala, quem você pensa que é? Job, if I try to explain things to you, Ele disse, se eu tentasse explicar as coisas para você, it's like trying to explain Einstein to a little neck clam. é a mesma coisa que tentar explicar a Einstein um pequeno, né, Clam muscle. uma pequena ostra. You know, you must understand that God doesn't always reveal his grand design. Você tem que entender que nem sempre Deus revela o seu grande desenho, o seu grande. He reveals himself. Ele revela-se para nós. He said in Job 40 verse 2, Em Jó 40, verso 2. will the one who contends with the Almighty correct him? Vamos lá para Jó 2. Says the Lord to Job. Sorry. Jó 40, versículo 2 diz: Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arga a Deus responda a estas coisas. Job is overwhelmed with God's revelation. Jó estava impressionado com a revelação de Deus. He's saying, my ears have heard of you, Jó disse, eu ouvi sobre o Senhor, meus but ouvidos now my ouviram, eyes have seen you. mas agora os meus olhos têm visto. Therefore I despise myself and I repent in dust and ashes. Portanto, what verse is that? 42 verse 5 and 6. 5 and 6 do 42. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Like Job, Como Jó, Peter is overwhelmed. Pedro estava fascinado, ou estava. This is what's making him deal with this moral corruption in himself. Ele estava até reconhecendo a condição moral de si mesmo. He's saying, go away from me, Lord, for I'm a sinful man. Afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. But why was Peter focused on this inner perfection? Mas por que Pedro estava focando nessa perfeição interior? It was because the holiness of God was pressing on Peter. Porque a santidade de Deus estava empurrando Pedro. This word holy means a cut or separate. Essa palavra santo significa sagrado. In our modern terminology, we might say that one is a cut above another. Na nossa terminologia, nós podemos dizer que cut over, Cut above, yeah, a better cut. acima,
Like if we had a better cut of meat or something like Ok. that. Okay? É como se tivesse alguma coisa melhor ou ser melhor do que somos. When we speak of it in theological language, Quando nós falamos sobre isso numa we linguagem use the teológica, word transcendence. nós usamos a palavra transcender. That means he transcendência. exceeds unusual limits. Isso significa ir além dos limites usuais. Jesus is the one who exceeds unusual limits. Jesus é quem vai além dos limites He usuais. is a cut above. Ele está acima. He is the standard by which each one needs to be measured by. Ele é o padrão pelo que todos nós precisamos ser medidos. You know, in our day, sometimes people are concerned about Jesus as being their friend. Nos nossos dias as pessoas estão preocupadas com Jesus como And the sendo seu Bible amigo. says that he calls us his friend. A Bíblia diz que ele nos chama de amigo. So there's a sense that Jesus is eminent with us. Então existe He's close to us. esse senso de que ele está tão próximo de nós. But we can't forget that he is also transcendent. Mas nós não podemos esquecer que ele também transcende, ele above está us. acima de nós. Amen? Amém? And up to this point, E nesse ponto, Peter is like other human beings. Pedro é como todos os outros seres humanos. Maybe he has been generally easy on himself. Talvez ele tenha sido generoso demais consigo mesmo. Because we want to grade ourselves based on a curve. Porque nós tentamos ou nós queremos pontuar ou dar nota para nós Not mesmos against an baseado na absolute curva. not against an absolute scale. Não exatamente numa escala absoluta. Students like curves. Estudantes gostam de curvas. You know, if somebody gets a 70 and that's the highest grade, Se alguém pega recebe a nota 70 e they want essa é to a- move that to be the A, e eles querem mover para ser um A, because then everybody else can go up in value. porque todos os outros podem ir para cima em valor. But how many of you would like to go to a doctor Mas quantos de vocês gostariam de ir a um doutor that got his diploma based upon a curve? e pegar que pegou o seu diploma baseado na curva, baseado no limite? But you know what? You and I, we all have these little quirks or bad habits. Todos nós temos esses maus hábitos. I know you don't. I just have some. Eu sei que você não tem, eu tenho algum. But we tend to compare ourselves with each other. Mas nós tendemos a comparar-nos com as outras pessoas. And maybe you're thinking to yourself, well, I'm not a saint. E talvez você esteja pensando But com você mesmo, eu não sou um I'm a santo, generally good sort of person. mas eu sou tipo uma pessoa boa, generosa. And you make and think somehow that God thinks the same way. E você pode pensar de alguma forma que Deus pensa da mesma forma que But você. all of a sudden, Peter doesn't have this luxury. Mas de repente Pedro não tem esse pensamento. Because his scale of measurement Porque a sua forma, a sua balança de has medida been destroyed in just a matter of foi moments. destruída em momentos. All of a sudden, this self-justification now don't make any difference. De repente a sua autojustificação não faz nenhuma diferença. Because Peter found himself Porque Pedro se achou in the presence of the one who is na absolute holiness. presença de um que é totalmente, absolutamente santo. Jesus is the curve breaker. Jesus é o limite. And for the first time, Peter saw himself from the vantage point of a holy God. Então, naquele momento, Pedro se vê na presença de um Deus santo. Peter was exposed. Pedro foi exposto. Most of us can minimize the pain of our sin Muitos de nós podemos minimizar a dor do nosso pecado. because it seems like God reveals his light and exposes that little bit at a time. Porque parece que Deus revela a sua luz um pouco a pouco. But Peter went from a place of blinding darkness Mas Pedro veio de um lugar de escuridão e cegueira into a piercing brilliance. até para um lugar And de luz profunda, So he de finds luz. himself wanting to push away Jesus. Ele se achou num lugar onde ele queria empurrar Jesus. When you become a disciple of Jesus, Quando você se torna um discípulo de you Jesus, place yourself under the gaze of God. você coloca a sua vida na vista de Jesus. You allow him to expose your personal darkness. Você permite que ele exponha a sua You're saying, escuridão Lord, pessoal. look at me. Você diz, Senhor, olha para mim. Lord, look in me.
olha dentro de mim. And the good news is this. E a boa notícia é essa. The light that reveals the darkness also provides the healing. A mesma luz que revela a escuridão também provê a cura. And this is really the key for us to understand if we're going to grow. E essa é realmente a chave do entendimento se nós queremos crescer. In Jeremiah 29:11, Em Jeremias 29:11, the Lord said, "For I know the thoughts that I think toward you," says o the Lord. Senhor diz, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre They're vocês. thoughts of peace and not of evil, to São- give you a future and a hope. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. And in Hebrews chapter 4, Em Hebreus capítulo 4, verse 12 and 13, versos 12 e 13. it says, "The word of God is living and powerful, A luz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. it's sharper than any two-edged sword. É mais penetrante que espada alguma de dois gumes. It pierces the division of soul and spirit, E penetra até a divisão da alma e do espírito, of the joints and e marrow. das juntas e medulas. It's a discerner of the thoughts and intents of the E é heart. apta para discernir os pensamentos e intenções do There is coração. no creature hidden from his E sight. não há criatura alguma All things are encoberta naked and diante open dele. to the eyes of him to Ante todas essas coisas whom we must give an account. estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Peter experienced Jesus as disturbing. Pedro experimentou Jesus como sendo trazendo um desconforto para ele. Jesus was troubling. Jesus meio trazia um pouco de problema para ele. He was a convicting purity who could see right through the depths of his soul. Ele podia ver dentro do profundo da sua alma, ele podia ver tudo dentro There dele. was no place to hide. Não existia lugar para se esconder. Therefore, he says, "Depart from me." E portanto ele disse: afasta-se de mim. And while Peter was repulsed by the presence of the Holy One of God, Mas ao mesmo tempo que Pedro se sentia repulsivo pela presença de Deus, at the same time, he was drawn to the life-giving Jesus. ao mesmo tempo ele era atraído para aquele Jesus que Because dá a his vida. repulsion is only part of the story. Porque a sua repulsa é somente parte da história. The other half of the story is in Jesus we find life itself. A outra parte da história é que em Jesus nós achamos a vida. While he's pleading for Jesus to leave, Então ele estava pedindo para Jesus sair. he's also on his knees worshiping Ele him. estava também em seus joelhos, adorando a You ele. can almost envision Peter clutching onto his robe Você quase pode ver Pedro abraçando as suas pernas, as if he's forcing or not enabling Jesus to leave. como se ele estivesse forçando Jesus ou não deixando que Jesus saísse. Because in this moment in his life, he doesn't want to be anyplace else. Porque nesse momento na sua vida ele não queria estar em nenhum outro He's in lugar. a perfect mixture of fear and fantasy, Ele era uma fascination. mistura de temor e fascinação. It's like other powerful personalities maybe that you have encountered in life. É mais ou menos como outras personalidades poderosas que você encontrou na Sometimes vida. these personalities could even be irritating, but they're colorful and they make you feel alive. Algumas vezes essas pessoas podem ser irritantes, mas eles trazem cor à vida. And Jesus had charisma. E Jesus tinha carisma. And on the day when Peter's business had never been more successful, O Pedro nunca tinha sido tido tanto sucesso na sua vida. Jesus calls him to follow him. E Jesus chama ele para segui-lo. It says here that he and all his companions, in verse 9 to 11, he and all his companions were astonished at the catch of fish that they had taken. Versos 9 ao 11. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. And they were with James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. He says, "Do not be afraid. E disse Jesus: não temas. From now on you will catch men." De agora em diante serás pescador de So he homens. pulled his boats up on shore and left everything to follow E Jesus. levando os barcos para a terra, deixaram tudo
e o seguiram. I remember in my own life, Eu me lembro na minha vida. from the time that I was a little boy, I wanted to be a builder. Desde o tempo que eu era um pequeno garoto, eu queria ser um construtor. I didn't have another plan. That Eu was não my tinha thoughts. outro plano. Aquele era o meu. I went to a vocational high school, Eu entrei escola profissionalizante, studied vocacional. carpentry. E comecei em carpintaria. I went to college, and when I applied for college, I only put one choice, civil engineering. E quando eu estava pronto no colégio, eu só tinha uma escolha, Because I engenharia knew that civil. God had called me to be a builder. Porque Deus tinha me chamado para ser um construtor. But you know, when my son was born, he was 1 year old. E quando meu filho tinha 1 ano de idade, My wife and I went to a tent meeting. eu e minha esposa fomos num encontro desses de tenda. And there I heard the salvation message. E nós ouvimos a mensagem da salvação. And there I gave my life to the Lord. E ali eu dei a minha vida para o Senhor. And God began to deal in my life. E Deus começou a trabalhar na minha vida. And I had built some big buildings, and I was already in business at 18 years old while I E was eu going to tinha college. construído alguns grandes prédios e aos 18 anos eu já estava nos negócios. And I was only 24 years old, and I built a big condominium complex. E eu tinha 24 anos e eu tinha construído um grande complexo de condomínios. And I even had 18 men working for me. E eu tinha 18 homens trabalhando para mim. And yet I felt the Lord say, E eu senti quando Deus falou: I want you to build with people. e eu quero que você construa com pessoas. And I understand, like Peter, there was one day. E eu entendi com Pedro. When I went into the ministry, it wasn't a stepping stone for a better financial gain. E quando nós entramos no ministério, não é um degrau para um ganho melhor. It was a trust for what God was going to do, because I had to give up what I had from before. É uma confiança do que Deus vai fazer, porque eu tive que abandonar o que eu tinha antes. There was such a captivating aura about the person of Jesus Christ. Existe uma ordem cativante sobre Jesus Cristo. Was being associated with him was better than any loss of financial security. Estar associado com Ele foi a melhor coisa que eu fiz, melhor do que estar ganhando qualquer dinheiro no mundo. And Peter the apostle now is never feeling more alive than with Jesus that he had ever encountered anything else in his E life. agora Pedro nunca havia sentido tanta vida como ele jamais tinha sentido na sua vida. You remember in John chapter 6, after a hard teaching that Jesus made, Você se lembra em João capítulo 6, depois de um duro ensinamento de Jesus? it says that some of the followers begin to fall away. Diz que alguns dos seus seguidores já não o seguiam mais. Some of the disciples said in John 6:60, this is a hard teaching, who can accept it? Alguns dos seus discípulos dizem em João 6,60, esse é um duro ensinamento, quem pode aceitar? And seeing that people were falling away, Jesus turned to his disciples and he says, do you want to leave me too? E quando as pessoas estavam indo embora, Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir? But it was Peter who spoke for the 12. Mas foi Pedro quem falou pelos Lord, 12. to whom shall we go? Mas Pedro disse: Senhor, para For quem iremos you nós? have the words of eternal Porque tu life. tens as palavras da We vida believe eterna. and know that you are the Holy One of E God. nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus' power was such that he could ask his followers to follow him, to totally commit their lives to him. Jesus pôde chamar os seus discípulos para entregar suas vidas completamente a Ele, Planted in our hearts colocando nos nossos corações. is a desire to find something or someone O desejo de achar alguma coisa ou alguém that is worthy of devoting our entire life to. que é merecedor de ser seguido ou de ser ter como mestre. And Jesus' immeasurable worth, No seu imensurável valor, Jesus it requires the full development of our minds. requer o desenvolvimento total das nossas mentes. It involves the complete harnessing of our emotions. Envolve todas as nossas emoções, a It entrega das requires the emoções. total discipline of our wills. Requer todas uma disciplina completa dos nossos desejos. Because Jesus said in Luke 9:24, Porque Jesus disse em Lucas 9:24, 9:24, whoever loses his life for me will save it. todo aquele que perder a sua vida por mim se salvará. Jesus called Peter, Jesus chamou Pedro and he called other fishermen e ele chamou outros pescadores to a different kind of fishing business.
para um diferente negócio de pescaria. From now on. De agora em diante. From now on. De agora em diante. From now on. De agora em diante. You will catch men. Vocês vão ser pescadores de And homens. Jesus was giving them the opportunity to catch people for him. E Jesus estava dando a eles a oportunidade de pescar homens para ele. And they would see him direct their lives towards his Father. E ele poderia vê-los direcionando a vida deles em direção ao Pai. Because God was revealing himself through the person of Jesus. Porque Deus estava se revelando na pessoa de Jesus. No one other than God in human form Nenhum outro além de Deus na forma humana can enlist us in the greatest enterprise on this earth. pode nos alistar nessa grande jornada da vida. J.I. Packer wrote it in Knowing God. J.I. Packer. Yeah. Ele escreveu em Conhecendo Deus. The dignifying nature of the call. A natureza dignificada do chamado. He tells us to imagine Ele fala para nós imaginarmos that you are given the opportunity to meet one person you consider to be at the pinnacle sobre a oportunidade que ele nos dá de conhecer uma pessoa que sentou no pináculo of either their intellectual power or professional skill. Do poder intelectual ou de qualquer outra. Think for a moment of maybe a person that you would really like to be in their presence. Imagine uma pessoa que você realmente gostaria de estar na sua presença, alguém poderoso. And now visualize, for instance, that you're going to have a private audience with this person that you Imagine consider. agora que você vai ter uma audiência pessoal com essa pessoa, privada. It would be a lifetime honor for you to meet this person. Seria uma honra para a sua vida inteira para And the more that you think about this, the more that you're thinking about your own inferiority. E enquanto você pensa isso, você imagina a sua inferioridade diante dessa pessoa. And when you meet with this person, you cannot initiate or control the E conversation. quando você se encontra com essa pessoa, você não pode liderar a conversa, você não pode levar a conversa. And you figure that even if this person just has a polite conversation, E você imagina que mesmo que essa pessoa tenha uma conversa polida, you wouldn't be disappointed. você não estaria You desapontado, não couldn't seria, really complain. você não poderia reclamar. You could at least have bragging rights that you were with this person. Bragging rights, you could at least say, hey, I was in that. Sim, você poderia pelo menos dizer, "Ei, como vai?" e falar alguma coisa. But if this person Mas se essa pessoa begin to confide in you their deepest thoughts and emotions, começa a falar sobre os seus mais profundos pensamentos e começa a confidenciar com você. if they invited you to share some personal planned undertaking that they were going to do, Se ele começa a falar com você sobre planos, sobre coisas que ele vai fazer, if they asked you if you could be available for them if they needed to call on you, e ele te pergunta se você pode estar disponível se por acaso ele te ligar. all of a sudden you feel like your head's lifting. De repente você se sente como se a sua cabeça está se your levantando chest is swelling. e o seu peito se inchando And you feel alive like you never felt before. e você se sente vivo como você nunca se sentiu antes. Because you're being called as a personal assistant to this great Porque figure. você vai ser chamado assistente pessoal dessa grande figura. No wonder the disciples were drawn to Jesus. Você imagina então como que esses discípulos se sentiram com They were eles. called to carry out the work of the King of the universe. Eles foram chamados para carregar, para falar e para ensinar sobre o reino do Rei do Universo. He had traveled from eternity to time to establish his kingdom here on the earth. Ele viajou da eternidade para dentro do tempo para estabelecer o seu reino na terra. And they were being asked, would you be a part of my plan? E eles foram chamados para fazerem parte desse plano. His plan was their plan. O plano dele era o plano deles. Peter's experience of Jesus in Luke 5 here. A experiência de Pedro com Jesus em Lucas 5. It models what it means for us to be Christian leaders. Isso modela ou nos dá modelo de como ser líderes cristãos. We are to submit ourselves to the shaping influence of Jesus. Nós precisamos submeter as nossas vidas à influência de liderança de Jesus. We are his apprentices. Nós somos os seus aprendizes. We are constantly having to balance this idea of fear and fascination of the living in his presence. Nós temos que sempre estar
dentro desse balanço de temor e fascinação de viver na sua presença. You could define a disciple as a loving, lifelong process Você pode definir discípulo como sendo um processo de toda a vida, of a dying to ourselves de mortificar as nossas próprias vidas, while we allow Jesus Christ to come alive in us. enquanto nós permitimos que Jesus venha e seja vivo em nós. Here's these two moment by moment aspects of a disciple's life. Existe esses dois momentos, aspectos de ser discípulo. First, there needs to be a holy fear before a holy God. Primeiro, nós temos que ter um temor santo diante de um Deus santo. It says in Psalm 139, verse 23 and 24, Em Salmo 139, versos 3 e 4. Search me, O God, and know my heart. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Test me and know my anxious thoughts. Conheces todos os meus caminhos. See if there's any offensive way in me. Vê se há algum caminho mau em mim. See, with this journey inward, Na sua jornada, we're inviting Jesus, take a searchlight. Flashlight. Quando nós convidamos Jesus, ele toma uma lanterna. Take the light of the Holy Spirit. Pega a lanterna do Espírito Santo. And root it around our souls and root out all of darkness. E ele vai e olha dentro de toda a escuridão. And the fascinating thing is that when you listen to the testimony of the saints throughout the generations, E o que é fascinante quando você olha dentro pro testemunho de todos os santos nas gerações. the closer that you are drawn to the light of God's love, Quanto mais perto você é atraído da luz do amor de Deus, the more passionately you pursue a relationship with the living Christ. você persegue com mais paixão um relacionamento com Jesus. The more you understand how far you have to go. Quanto mais você entende o tanto que você tem que ir. So we need to have a healthy fear before a holy God. Nós precisamos ter um temor saudável diante de um Deus. I fear in many ways that this is something that's lacking in the church in these days. Eu sinto de muitas formas que isso é algo que está faltando na igreja We're hoje. talking about Jesus. Nós estamos falando de Jesus. He is transcendent. Ele é He transcendente. is holy. Ele é santo. He is God. Ele é Deus. Amen? Amém? So the second aspect O segundo aspecto, is that while we understand that we have to have a healthy fear before a holy God, ao mesmo tempo que nós entendemos que nós temos que ter um temor santo diante de um Deus at santo, the same time we are called to a life and work that Jesus has called us to. nós somos chamados para ter a vida e fazer o trabalho que Ele nos chamou para The fazer. idea is that we're learning from Jesus A ideia de que nós estamos aprendendo de Jesus, so that we can know how to live de forma que nós saibamos como viver here in the kingdom of God aqui no reino de Deus, as if it is Jesus himself that is living through us. é como se fosse Jesus mesmo vivendo através de nós. Jesus takes up residence in us. Jesus, ele reside em nós. And I thank God that he cleans house E over a eu louvo a lifetime. Deus porque Ele limpa a casa durante a nossa vida. But while he's doing this, he's also making us fit for the service for his kingdom. Mas enquanto Ele está fazendo isso, Ele também nos faz de forma que nós possamos servir no Seu reino. His work in us in renovation is never fully done. O serviço que Ele tem para fazer em nós nunca está totalmente completo. But as he's working in us, Mas enquanto Ele está trabalhando em nós, he draws us into a meaningful life of service to other people. Ele nos atrai para uma vida de significado para servir We outras have this pessoas. fear and fascination. Nós temos esse temor e essa And fascinação. when you live in a balance of fear and E fascination, quando nós temos esse balanço de temor e fascinação, that's where we know we are truly alive. é aí que nós sabemos que nós estamos realmente vivos. C.S. Lewis understood the balance of this. Como C.S. Lewis. C.S. Lewis I don't know if entendeu you o know balanço. the Chronicles of Narnia. Eu não sei se você sabe sobre as crônicas de Nárnia. Some of them have been put in motion pictures now. Alguns estão colocando But you have a scene there where Susan and Lucy are asking the beaver, nós temos uma cena onde essas duas pessoas estão questionando Beaver.
He's asking him, is Ashlyn safe? Um castor. Is Ashlyn safe? In his chronicles, Ashlyn was a lion, E nessa crônica, Ashlyn é um leão, but he was the symbol of God. mas ele é o símbolo de Deus. And so they're asking him, is he safe? Eles estão perguntando a ele, é seguro? And the beaver says this, course he isn't safe, E o castor diz, é claro que ele é seguro, but he's good, I tell you, mas é bom, eu vou te because falar, he's the king. porque ele é o rei. You know, this is the allure of discipleship in a nutshell. E This is the allure of discipleship. essa é uma alusão do discipulado. When you follow Jesus, Quando você segue Jesus, he'll keep messing around with you. às vezes ele vai dar uma bagunçada com você. Oh, but does your body tingle Então o seu when you come around him like no one seu else? corpo treme quando você vem perto dele como ninguém. Where else can we go Onde mais nós podemos ir? rather than be in the presence of the Holy One? A não ser estando na He is presença unlike do Deus anyone Santo. else. Ele é como nenhum Unlike outro. anyone else that has ever walked this earth. Ele é como nenhum outro que andou sobre essa terra. He is our holy God, Ele é o santo and yet he calls us into his service. e ele nos chama para servi-lo. If we lose sight of those two Se aspects, nós perdermos a noção desses dois aspectos, we won't have the joy of living. nós não teremos a alegria de viver, Oh, but to be in the presence of him. mas estando na presença dele. We thank you, Lord, Obrigado, that you Senhor, have called us in this porque o walk. Senhor nos chamou. We thank you, Lord, that we don't ever have you figured out. For your thoughts are higher than our Nós thoughts. agradecemos porque nós nunca conseguimos compreendê-lo totalmente, porque os seus pensamentos são mais And altos. just when we're comfortable, you shake things up a little. E mesmo que nós estejamos inconfortáveis, quando o Senhor dá uma chacoalhada, Because you have a plan and a purpose for our lives. porque o Senhor tem planos e propósitos para as nossas vidas. Oh, Lord, while we know that you reveal some things about us E quando nós, mesmo sabendo que o Senhor revela alguma coisa sobre nós, that would cause us to want to keep you at a distance. e isso faz com que nós queremos mantê-lo um pouco à distância. They confound us sometimes. E nos confunde às vezes. But Lord, you Mas compel Deus, us. O Senhor You nos draw us. atrai. You O draw Senhor us to yourself. atrai-nos You've made para our si. life alive. And we just want to glorify you Nós today. queremos te glorificar We hoje. bless you Nós te in louvamos. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.